Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir Músculos e Nervos, de Aloysio Azevedo, conto da coletânea Demônios. Neste conto, Aloysio nos leva a um ambiente vibrante de um circo, onde o corpo, o risco e o fascínio público se encontram diante dos olhos de uma jovem espectadora. A arena se transforma em palco de admiração, desejo e tensão, enquanto a força física parece prometer domínio absoluto sobre o perigo. Mas em Aloysio Azevedo, o espetáculo raramente é apenas espetáculo. Por trás dos aplausos, existe sempre algo mais inquieto, mais frágil e mais humano. Agora eu convido você a entrar nesta leitura e acompanhar até o fim a história de Músculos e Nervos. Músculos e Nervos. Terminava a primeira parte do espetáculo quando Dona Olímpia entrou no circo pelo braço do pai. Havia grande enchente. O público vibrava ainda sobre a impressão do último trabalho exibido, que devia ter sido maravilhoso, porque o entusiasmo explodia por toda a plateia, e de todos os lados gritavam ferozmente: Scott! A cena, Scott! Dois sujeitos de libré azul, com alamares dourados, conduziam para o interior do teatro um cavalo que acabava de servir. Muitos espectadores, de chapéu no alto da cabeça, estavam de pé e batiam com a bengala nas costas das cadeiras. As cocotes pareciam loucas e soltavam guinchos, que ninguém entendia. Das galerias trovejava um barulho infernal, e por entre aquela descarga atroadora, só o nome do idolatrado acrobata sobressaía, exclamado com delírio por mil vozes: Scott! Scott! Olímpia sentiu-se aturdida. O pai, no íntimo, arrependia-se de lhe ter feito à vontade, consentindo em levá-la ao circo, mas o médico recomendara tanto que não a contrariassem, e ela havia mostrado tanto empenho no capricho de aquela noite ao politeama. De repente, um grito uníssono partiu da multidão. Estalaram as palmas com mais ímpeto, choveram chapéus, arremessaram-se leques e ramalhetes. Scott havia reaparecido. Bravo! Bravo, Scott! E os aplausos recrudesceram ainda. O ginasta que entrara de carreira parou em meio da arena, aprumou o corpo, sacudiu a cabeleira anelada e, voltando-se para a direita e para a esquerda, atirava beijos, sorrindo no meio daquela tempestade gloriosa. Depois de agradecer, estalou graciosamente os dedos e retirou-se de costas a dar cambalhotas no ar. Desencandeu-se de novo a fúria dos seus admiradores, e ele teve de voltar à cena ainda uma vez, mais outra, cada vez mais triunfante. Olímpia, entretanto, com a cabeça pendida para a frente, o olhar fito, os lábios entreabertos, disse hipnotizada, tal era a sua imobilidade. O pai tentou chamá-la à conversa. Ela respondeu com monossílabos. Queres? Vamos embora. Não. Na segunda parte do espetáculo, a moça parecia divertir-se. Não despregava a vista de Scott, a quem cabia a melhor parte dos trabalhos da noite. O mais famoso era a sorte de voos. Consistia em dependurar-se ele de um trapézio muito alto, deixar-se arrebatar pelo espaço e, em meio do trajeto, soltar as mãos, dar uma cambalhota e ir agarrar-se a um outro trapézio que eu esperava do lado oposto. Cada um destes saltos levantava sempre uma explosão de bravos. Scott havia feito já. Por duas vezes o seu voo arriscado. Faltava-lhe o último e o mais perigoso. Diferença este dos primeiros em que o acrobata, em vez de lançar-se de frente, tinha de ir de costas e voltar-se no ar para alcançar o trapézio fronteiro. O público palpitava ansioso até que Scott finalmente assomou no alto do trampolim, armado nas torrinhas, junto ao teto. Cavou-se logo um fundo silêncio nos espectadores. Os corações batiam com sobressalto. Todos os olhos estavam cravados na esbelta figura do artista, que lá muito em cima, parecia nas suas roupas justas de meia, a estátua de uma divindade olímpica. Destacavam-se-lhe bem o largo peito, o hercúleo, guardado pelos grossos braços nus, em contraste com os rins estreitos, mais estreitos que as suas nervosas coxas, cujos músculos de aço se encapelavam ao menor movimento do corpo. Com uma das mãos ele segurava o trapézio, enquanto com a outra limpava o suor da testa.
Depois, tranquilamente, sem o menor abalo, prendeu o lenço à sua cintura bordada e de lantejoulas e deu a volta ao corpo. Ouvia-se a respiração ofegante do público. Scott sacudiu o braço do trapézio. Experimentando-o, puxou-o afinal contra o colo e deixou-se arrebatar de costas. Em meio do circo, desprendeu-se grito: Hop! Deu uma volta no ar e lançou-se de braços estendidos para o outro trapézio. Mas o voo fora mal calculado e o acrobata não encontrou onde agarrar-se. Um terrível bramido, como de 100 tigres a que rasgassem a um só tempo o coração, ecoou por todo o teatro. Viu-se a bela figura de Scott, um instante solta no espaço, virar para baixo a cabeça e cair na arena, estatelada com as pernas abertas. O recinto do circo encheu-se logo. Nos camarotes, mulheres desmaiaram em gritos. Algumas pessoas fugiam espavoridas como se houvesse um incêndio. Outras jaziam pálidas, a boca aberta e a voz gelada na garganta. Ninguém mais se entendia. Nas torrinhas passavam uns por cima dos outros, numa avidez aterrada, disputando ver se conseguiam distinguir o acrobata. Este, todavia, sem acordo e quase sem vida, agonizava por terra a vomitar sangue. Olímpia, lívida, trêmula, estonteada, quando deu por si, achou-se sem saber como, ao lado do moribundo. Ajoelhou-se no chão, tomou-lhe a cabeça no regaço e vergou-se toda sobre ele, procurando sentir nas faces frias o derradeiro calor daquele belo corpo escultural e másculo. E desatinada, ofegante, apalpava-lhe o peito, o rosto, a bronze carne dos braços e, com um grito de extrema agonia, molhava a boca no sangue que ele expelia pela boca. Scott teve um estremecimento geral de corpo. Contraiu-se, vergou a cabeça para trás, volveu para a moça os seus límpidos olhos comovidos. Agora turvados pela morte, soltou o gemido derradeiro. E o corpo do acrobata escapou das mãos finas de Olímpia, inanimado. Você ouviu Músculos e Nervos, de Aloysio Azevedo. Neste conto, o que permanece é o contraste entre a força exibida e a fragilidade da vida. Aloysio coloca diante de nós um corpo admirado, quase transformado em objeto de culto, mas mostra como essa aparência de domínio pode se desfazer em questão de instantes. Músculos e Nervos é um conto sobre fascínio, risco e desejo. O público olha para a força como se ela fosse invencível, mas o corpo, por mais belo e poderoso que pareça, continua submetido ao acaso, ao erro e à queda. No fim, fica a pergunta: o que nos impressiona mais profundamente? A força que se mostra ou a fragilidade que ela tenta esconder? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!